Muito bem. Vamos chamar Afonso Benites, editor executivo aqui do SBT News, para conversar um pouco com a gente dessa confusão que o governo Lula se meteu em relação a apoiar historicamente o governo Chaves, o governo Maduro. Lula fala que a Venezuela, Afonso, não é uma ditadura, é um regime autoritário. A partir do momento que a gente pensa numa ditadura militar, se você tem um civil, você pode até estabelecer ali um contraponto em relação a esses movimentos. Agora, muito claramente, o Maduro, inclusive a própria Venezuela, essa relação de poderes independentes, ela é um pouco mais intrincada, essa questão na Venezuela. Ou seja, Maduro consegue ter muito claramente ali o apoio das Forças Armadas, o apoio do Ministério Público, o apoio do Judiciário, né? Um Congresso que tem dificuldade em relação às próprias ações desse agora suposto presidente, porque nem o governo brasileiro... Se o governo brasileiro tomou alguma atitude, uma ação efetiva em relação a essas eleições da Venezuela, foi dizer que essas eleições estão sob suspeitas. Isso é muito claro. Naquela nota da Colômbia, junto com o Brasil e com o México, isso está muito claro. Eles dizem, olha, eleições sob suspeitas. O problema é que se precisa de um passo a mais, um passo que outros países deram, que é ou apoiar a eleição de Maduro ou rechaçar a eleição de Maduro. Dizer que as eleições estão sob suspeitas e não dizer que Maduro ganhou a eleição é, de fato, jogar com palavras. Mas você tem mais informações, Afonso? Por favor, muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Léo, eu concordo contigo que é um jogo de palavras, mas assim, eu só queria fazer uma ponderação aqui. Ele ainda é o presidente, né? O novo mandato dele ainda não começou. A discussão ali é se ele ganhou ou não a eleição. O que me chama a atenção aí foi essa questão das atas, né? O discurso de Lula mudou por orientação ali de parte de seus assessores, porque por duas razões. Uma delas, ele ainda quer ser um mediador dentro desse conflito interno da Venezuela, e a outra porque defender Maduro é negativo para o seu governo. Ele não quer ver a sua popularidade, a sua avaliação cair. No caso ali de ser um mediador, ainda assim eu acho que ele subiu um pouquinho o tom, né, Léo? Se a gente olhar ali para trás, quando estava ali, quando surgiu aquela nota conjunta de México, Brasil e Colômbia, ele acho que subiu um pouquinho o tom. O México saiu dessa discussão, está só dessa negociação aí, está só o Brasil e Colômbia, e depois que Lula conversou com Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, eles então alteraram ali esse discurso. Petro apresentou, ainda ontem, na quinta-feira, ele apresentou algumas sugestões ali, como a gente viu na reportagem do Murilo Fagundes, algumas sugestões para que a Venezuela tenha então um novo processo aí, mais democrático na visão do colombiano, né? O que me chamou a atenção foi essa frente nacional que ele sugeriu, como foi a frente nacional na Colômbia. Só para trazer aqui para nossa audiência, o que foi a frente nacional da Colômbia? Havia um governo militar, uma ditadura militar na Colômbia, que era comandada ali pelo general Gustavo Rojas Pinilla. Então, esse general ficou entre 58 e 74 no poder, e aí houve eles se intercalaram no poder ali, os dois partidos principais ali, que era o Partido Liberal e o Partido Conservador, que eram os principais opositores ali desse governo militar. Como eles se intercalando no poder, foi possível então ter essa frente nacional e haver uma alternância de poder na Colômbia. A sugestão do Gustavo Petro é para que haja a mesma coisa na Venezuela. O Brasil, conforme algumas pessoas que eu conversei, até aceita, seria interessante, concorda com esse tema, com essa troca ali de poder dentro da Venezuela. Ou então, o que o próprio Lula falou na entrevista de ontem, não na de hoje, ele falou que poderia ser feito ali um governo de coalizão ali de Maduro. O Lula usou a si como exemplo, né? Ele fala que o seu governo tem gente que não votou nele, que não fez campanha para ele lá em 22, mas que hoje faz parte
do seu ministério, né? Ele esperava que na Venezuela fosse possível fazer isso. O que me chamou bastante atenção também, Léo, é que essa questão, aqueles discursos, aquelas gritarias pelo tempo todo, eu quero as atas, hoje em dia essas atas não servem para muita coisa, né? 20 e tantos dias após a eleição, qual é a garantia que se tem, qual a segurança que essas atas serão válidas, elas serão verdadeiras. Isso me lembra aquele meme lá de 2017, 2018, em que um garoto escreveu lá, falando para a mãe que não haveria aula, possivelmente não haveria aula, e assinou o nome da professora, né? É verdade esse bilhete, né? Até virou um meme naquela época. Então, umas atas dessas aí vão aparecer que é completamente falsas, né? Quem vai confiar nessas atas? De qualquer forma, a gente tem que esperar aí como é que a Venezuela vai se discutir, vai resolver essa questão interna, reforçando, é uma questão interna, mas que interfere em diversos países. Os dois ali, tanto Maduro quanto Maria Corina Machado, que é uma das principais lideranças da oposição, já rechaçaram qualquer tipo de novas eleições, Léo. Afonso, você fez aqui um alerta. De fato, Maduro é eleito a partir das eleições passadas. A posse tem um período enorme aí em relação à eleição e à posse, né? A gente vai ter aí pelo menos mais 5 meses aí até a posse. É uma eleição muito distante da própria posse. Mas quando eu me referi em relação ao presidente, supostamente presidente, é o presidente supostamente eleito. Supostamente Perfeito. eleito, Perfeito. na verdade. Né? Porque, de fato, hoje, em tese, né, se a gente considerar que as eleições passadas foram ok, que se agora a gente tem dúvida, a gente também pode pensar claramente no passado, mas de qualquer forma foi chancelado, os países chancelaram. Era o grande receio, na verdade, quando a gente estava fazendo o Poder Expresso dias antes das eleições na Venezuela, e aí já vão 3 semanas dessas eleições, a gente conversava com algumas pessoas aqui que diziam o seguinte para a gente: olha, o pior cenário é um cenário onde você tenha mobilizações, protestos, e você não tenha países chancelando a vitória de Maduro. Ou seja, o pior cenário aconteceu. Você tem mortes, você tem protestos, você tem uma comunidade internacional atenta, e você tem... quer dizer, uma dificuldade muito clara, né, dos próprios governos, no caso do governo do Brasil. Agora, Afonso, uma equação que a gente precisa se debruçar em relação a ela, não que a gente tenha a pretensão de resolvê-la, mas é justamente porque a razão dessa dificuldade do Brasil em não chancelar ou rechaçar essa eleição de Maduro. Vou passar para você a palavra, mas dou algumas pistas aqui, no sentido do que a gente já vem trabalhando aqui no próprio Poder Expresso, que é, o governo brasileiro, de maneira razoável, vamos dizer assim, teme que uma retirada de Maduro do poder, a partir de uma decisão externa, pode acirrar ânimos na Venezuela e desembocar numa situação ainda mais grave. É razoável esse argumento do governo brasileiro. O que é o outro ponto do governo brasileiro, do governo Lula? O governo Lula sabe que existe uma energia grande desse tema, principalmente na direita brasileira, ou na centro-direita brasileira. Então o governo Lula fica se equilibrando ali, entre a nota do próprio PT, uma nota apressada, uma nota desastrada, do ponto de vista de todos os observadores, ou de boa parte dos observadores internacionais, incluindo a diplomacia brasileira, né? Uma nota desastrosa do PT. Mas o governo Lula tenta se equilibrar entre esse desastre e a relação interna de ataques internos de defesa de um candidato como Maduro. O
presidente hoje Lula, ele se esforçou em dizer que não era uma ditadura. Era um regime desagradável, era uma situação desagradável, um regime desagradável e autoritário. Afonso, queria que você também, como diria aqui o Murilo Fagundes, colocasse os seus 2 centavos aqui nessa nossa conversa. Sobre a nota do PT, Léo, realmente eles foram assodados em reconhecer a eleição de Maduro. O Lula ele está tentando se descolar de uma ala do partido. Esse aí, segundo os interlocutores do Lula, a nota do PT, que foi aprovada pelo WhatsApp, não foi uma assembleia, uma votação da executiva do partido. Essa nota aí representa apenas a visão de parte ali, de uma ala mais à esquerda do partido. O Lula tenta se descolar dela. Quando você fala ali sobre qual que é o papel do Brasil, eu entendo que o Brasil ele quer estabelecer a sua liderança regional, quer se manter como líder regional capaz de mediar um conflito desse tamanho e respeitando a questão interna de cada país. O que está acontecendo hoje? No cenário internacional, só dois grandes países aí reconheceram a eleição de Nicolás Maduro, né, que foram Rússia e China, né? Os outros ali, você pega Bolívia, Cuba, que são partidos mais alinhados, são países que têm governos mais alinhados à esquerda, reconheceram também, mas de relevância assim, econômica e poderio militar, inclusive, seriam mais a Rússia e a China. O que o Brasil... E qual que é a preocupação do Brasil nesse momento? Ao estabelecer a liderança regional, ele quer também ocupar um vácuo aí, que a União Europeia e os Estados Unidos, eles estão mais preocupados com outros temas, né? Vamos lá, a União Europeia está muito preocupado com a guerra da Ucrânia e também um pouco preocupado com a questão do Oriente Médio. Já os Estados Unidos têm eleições americanas que estão dando muito trabalho lá para eles, Oriente Médio, guerra da Ucrânia, eles têm 400 outros problemas para resolver ali. A Venezuela, acho que se tivesse uma lista de prioridade, com certeza não estaria ali no top 5 deles para resolver. Então eles estão deixando ali para que Brasil e Colômbia tentem tratar esse assunto à parte com a Venezuela. E na prática mesmo ali, Brasil e Colômbia têm mais interesses nesse assunto por conta da migração dos venezuelanos que estão saindo do país, a maioria deles ali para a Colômbia, por ter uma fronteira maior e mais tradicional ali com esse fluxo migratório, e mais uma parte também tem vindo para o Brasil e tem sido recebida aqui por vários municípios, né? Enfim, o Brasil quer estabelecer a sua liderança regional e ocupar esse vácuo aí de Estados Unidos e parte da União Europeia também, Léo. Na minha visão é isso que tem acontecido.